está escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Ou não. Essa musiquinha calma aí é para você relaxar e absorver todos os ensinamentos que o episódio dessa semana vai te proporcionar. Fica tranquilo, você tá no programa certo. Pensando no objetivo, que eu tive ao criar esse podcast aqui, eu não quero apenas me limitar a falar de coisas técnicas do agronegócio, É lógico que isso é muito importante, mas existem outras coisas na vida que também são. Então eu costumo dizer que equilíbrio é extremamente necessário, Isso porque a gente não pode viver apenas para trabalhar ou apenas só para se divertir. É preciso ter tempo para cuidar da saúde, estar junto com a família, Enfim. Precisamos ser altamente produtivos para que possamos ter qualidade de vida, tempo e dinheiro, é claro. E para falar sobre isso, eu vou conversar nesse episódio com o Ricardo Stasinski, que é engenheiro agrônomo de formação, mas há alguns anos abriu mão de uma carreira de sucesso no agronegócio para disseminar os ensinamentos do método de Rose, sempre com foco em alta performance dos seus alunos. Mas antes de falar com o Ricardo sobre o seu empreendimento, eu quero agradecer aos mais novos inscritos do nosso site, que são o Felipe Silva, o Matheus Almeida, o Giovanni Prestes e o Thiago Araújo. Muito obrigado, galera. E para você que está aí escutando e ainda não é membro do site, se inscreva em www.agroresenha.com.br para ficar por dentro das atualizações do nosso podcast em primeira mão. Bom, essa semana eu não quero me alongar muito, porque a entrevista com o Ricardo foi muito bacana e nós ficamos muito tempo conversando, Então, firma o golpe aí que eu já tô de volta. Bom, pessoal, eu tô aqui de volta com o Ricardo Stasinski, em um bate-papo aqui um pouco diferente, dos últimos que a gente teve por aqui na AgroResenha, e vocês já vão entender aí o porquê, O Ricardo, ele é agrônomo pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, e ele foi fundador e CEO aí de empresas ligadas ao mercado financeiro e agronegócio entre os anos de 2008 e 2014. A partir de 2014, ele passou a se dedicar exclusivamente ao método de Rose, que pode ser definido como uma cultura, uma proposta de estilo de vida, que é ali uma série de técnicas, relacionadas à reeducação respiratória, administração do estresse, tudo isso ele vai comentar com a gente. E também traz alguns conceitos voltados à qualidade de vida, relações humanas, alimentação, entre outras coisas. E aí vocês devem estar se perguntando, como o Ricardo veio parar aqui na AgroResenha, então? Na verdade, se vocês escutarem alguns episódios atrás, aí, principalmente os de número 1 e 3, em que os convidados aqui foram o Ângelo Zelame e o Marcel Durigon, vocês vão escutar sobre uma tal empresa chamada ODS. Pois bem, o Ricardo é o S aí da sigla ODS e eu cheguei até eles através dessa turma. E eu gostei demais do trabalho que é desenvolvido por ele, principalmente no que ele tem feito lá no canal do YouTube, que tem o seu próprio nome, Ricardo Stasinski. Ricardo, muito obrigado pela presença aqui no episódio dessa semana e seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Eu que agradeço, Paulo. É um prazer estar participando do AgroResenha. Desde os primeiros episódios eu já acompanho o teu trabalho e realmente eu acho sensacional esse trabalho de fornecer conteúdos relacionados ao agro para as pessoas. Legal, obrigado. Então, para começar nosso bate-papo aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Pois bem, Paulo, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Dom Feliciano. Então, nasci e cresci nessa cidadezinha onde a principal cultura que predomina por lá são as plantações de fumo. Então, nasci e cresci praticamente plantando fumo e criando gado por lá,
até praticamente os meus 18 anos, que foi no momento que eu tive que, optei, né, por continuar estudando. E aí vem aquela dúvida crônica, né, para um agricultor, assim, praticamente saindo do campo, né, o que a gente faz da vida, né, Paulo? É verdade. Então, utilizando, né, unindo o útil ao agradável, fomos para a área agrícola, né? Comecei fazendo um técnico agrícola na cidade de São Lourenço. E aí, passado um tempo, eu terminei o técnico agrícola e comecei a fazer a faculdade de agronomia na cidade, lá na UFPEL. Então, eu comecei a fazer a faculdade mais ou menos no ano de 2007. E aí, mesmo com a faculdade, mantive forte as minhas atividades, ainda plantando fumo lá juntamente com a minha família, né? Afinal, é uma atividade muito rentável, né? A plantação de fumo. E foi praticamente ela que sustentou, né, a minha faculdade e depois a formação das empresas que eu fui criando, né, ao longo do período. Também eu já fazia, na época, comecei a fazer estágio na Embrapa, né, na Embrapa lá de Pelotas. E aí, na época, eu lembro que eu tinha um dinheiro sobrando, e aí, né, o único investimento que eu conhecia na época era investimento com poupança. Como todo mundo, né? Praticamente. E eu não estava muito feliz com aquele negócio, porque eu colocava dinheiro e o negócio nunca aumentava quase nada. E uma vez conversando com o meu orientador, o Dr. Irajá Antunes, e até uma pessoa no qual eu tenho uma gratidão muito grande pelos conhecimentos que ele acabou me passando na época e por todo o impulso, né, que ele acabou me dando para empreender. E aí que ele me falou, cara, talvez seria interessante você estudar sobre mercado de ações. Aí eu dava olhada lá naqueles gráficos, assim, não entendia muita coisa. Aí comecei a estudar. Então passei 2008 inteiro estudando sobre mercado de ações. Foi um período excelente para estudar sobre o mercado, porque foi bem quando teve a crise, né? A crise lá nos Estados Unidos, que acabou refletindo aqui no Brasil, né? Alguns ativos tiveram uma desvalorização de mais de 50%. E aí no final de 2008, mais ou menos, já achava que eu entendia o suficiente de mercado, resolvi fazer algumas operações. E eu lembro que a primeira operação eu fiz em novembro de 2008. Eu lembro que eu comprei ações da Petrobras, mais ou menos na faixa de R$17. 5 dias depois eu vendi por mais de R$23. Isso deu uma rentabilidade aí de mais de 35% em 5 dias. 5 dias, hein? Cara, aí você pensa na felicidade de um guri, né? Certeza. É o cara que fazia faculdade, estágio na Embrapa, ainda estudava sobre mercado, continuava com a lavoura de fumo. A principal associação que você tinha era, para ganhar dinheiro eu preciso trabalhar. Parecia um gurizinho de bombacha nova, né? Oh! E aí quando você vê 35% de rentabilidade em 5 dias, cara, foi paixão à primeira vista, né? Ganhar dinheiro praticamente sem trabalhar, era o mundo perfeito. Sim. E aí foi então que eu dediquei boa parte, né, mesmo continuando fazendo agronomia, dediquei boa parte a estudar sobre o mercado financeiro e a partir daí que eu fui empreendendo nessa área. E aí, né, continuando na área de mercado financeiro, estava bem feliz com os meus resultados, e até que um dado momento o próprio Irajá veio falar comigo. Ele falou mais ou menos assim, cara, você tem um tino muito bom para ser um empreendedor, cara, mas eu acho que você não deveria perder seu tempo aqui com melhoramento vegetal, cara. Vai pro lado do empreendedorismo. Aí a única noção de empresa que eu tinha na época era a empresa que meu pai trocava, né? Que era a empresa agrícola. E aí, como eu estava indo para a área do mercado financeiro, que é um negócio que é muito mais rápido, mexe com muito mais dinheiro, é muito mais dinâmico, e geralmente as pessoas não ficam muito felizes quando você não acerta. Então, eu acabei migrando, né, a parte do meu estágio para a área de empreendedorismo dentro da UFPEL com o professor Mário Duarte Canever, que depois acabou sendo um dos principais mentores, tanto meu quanto do Marcelo e do Ângelo, né, para criar
a famosa ODS. Sim, sim. Na ODS nós atuamos até 2014, até que, por uma questão pessoal, eu resolvi me retirar do segmento do agronegócio e aí iniciar a empreitada com o método de Rose, que é o mercado que eu atuo atualmente. Ah, legal, sua história é bem bacana, né? Bom, você era produtor de fumo, mexeu com o mercado financeiro, depois trabalhou com agronegócio diretamente, né? Então, assim, pelo que eu entendi, você estava construindo uma carreira bacana na área de consultoria e tal, né? Até se decidir em focar somente no método de Rose. Como que era, então, essa rotina de trabalho que você tinha na área de consultoria? Exato. Os nossos relatórios de mercado na época, mais ou menos em 2014, eu já percorri em todo o território nacional, bem como também no mercado internacional, de que por causa deles eu cheguei a ser colunista de duas revistas internacionais, a Seed News, que era especializada em mercados de sementes, e a AgroPages, que é um portal de notícias relacionado ao agro lá na China, né? Então a gente já estava desenvolvendo esse trabalho. Pô, bacana pra caramba, hein? Estava indo bem, estava indo bem. E o meu trabalho até que era relativamente fácil falando, né, Paulo? Para quem vê, né, um analista de mercado, você olha, né? Primeiro você dá uma olhadinha no mercado e aí você precisa tirar uma conclusão de três possíveis. Ou o preço sobe, ou o preço cai, ou ele fica estável. Realmente é pouca coisa, né, Paulo? Pô, você na verdade. Assim é brincadeira, né? Porque parece que é fácil assim, né? Falar que sobe, cai ou fica estável, mas o tanto de tapa que você toma por causa disso, né? E o mais importante é que precisava acertar. É, Se a gente não acertasse, o negócio ficava feio pro nosso lado. bola de cristal do mercado de commodities aí. Sim, sim. E até que a gente estava indo bem em relação às nossas análises, porque nós tínhamos um conhecimento muito grande relacionado à parte técnica de preços, né, que geram a bagagem que a gente tinha trazido do mercado de ações. E aí, juntando com a análise fundamentalista do agronegócio, nós tínhamos um arsenal bem poderoso para a tomada de decisões e acertar as análises, né? Uhum. E aí, boa parte do meu tempo era destinado à análise de preços de mercado, né? A administração do negócio e também a parte educacional, que era o que nós mantínhamos ainda na empresa e também sempre acho que foi uma paixão de nós três, né? Ensinarmos, né, coisas novas, tecnologias novas para as pessoas. E esse trabalho, né, na área de consultoria foi sensacional porque me permitiu conhecer muitas pessoas, viajei para vários lugares, também acabei morando em Florianópolis, né, por um tempo, uma visão também estratégica nossa. Passei até algum tempo aí em Cuiabá, né, Paulo? Pois é. Cara, aí eu sou muito grato a essa cidade, Ah, é? porque hoje eu não reclamo em lugar nenhum do Brasil que tá quente. É, bicho, aqui não é fácil não, cara. Porra! Hoje aqui, eu falo pra você, hoje tá especial, viu? Ah, é? Nossa senhora. Eu imagino. E aí, nesse período, foi bem interessante, porque eu tive um crescimento profissional muito grande e também um crescimento pessoal, né? Legal, A legal. empresa não era simplesmente negócios, mas também lidar com pessoas, que na verdade é todo negócio assim, né? Sim, qualquer negócio. É gerenciar pessoas e conflitos, né? Sim, sim. Mas é o que eu digo relacionado às palestras e cursos que eu ministro. Se você quer ficar focado numa área ou alguma coisa específica, né, faça uma faculdade. Mas se você quer conhecer o mundo, abra uma empresa. Cara, você vai se transformar no momento que você faz isso, cara, porque você aprende não só sobre a vida, mas também como uma lição de mundo, né? Ou seja, de como lidar com pessoas. Bom, legal, cara. E quando foi que você conheceu o método de Rose, né? E começou a praticar os ensinamentos aí? Eu conheci essa metodologia foi em 2010, numa palestra ministrada pelo Marcelo Mendonça, que trabalha com o The Rose Method lá em Pelotas. E foi uma palestra bem interessante, que aliava as ferramentas que o método The Rose tinha e o que tinha, né, e o que a gente poderia utilizar dessas ferramentas para o mercado de investimentos, principalmente para a tomada de decisão. Vários desses temas foram abordados, era sobre respiração, sobre foco, concentração, intuição, qualidade de vida. E no momento eu achei muito interessante, mas não tinha dado muita importância. Até que um dia ele me ligou e marcamos um treinamento especial, onde ele me ministrou
uma aula específica do The Rose Method para a gente conhecer melhor essa proposta. E, cara, foi sensacional, porque naquela semana especificamente, né, eu estava numa semana muito pegada. Eu tocava a empresa, né, na área de investimentos, fazia faculdade de agronomia, fazia ainda o estágio na área de empreendedorismo e trabalhava ainda no final de semana lá nas lavouras de fumo. E aquela semana foi bem interessante, porque eu tinha viajado na sexta-feira, então passei o final de semana inteiro trabalhando lá com a colheita do fumo. Aí eu cheguei em casa novamente, mais ou menos no domingo tarde, mas descansei um pouquinho. Na segunda-feira trabalhei o dia inteiro e praticamente moído, né, cara? Porque lavoura de fumo, não sei se você conhece. Conheço muito pouco, cara, mas eu sei da história. Pô, cara, aquilo dá dinheiro, cara, mas dá um trabalho, né? E aí, como também tocava a empresa, aquele dia, né, na noite, marquei a aula, foi na terça-feira pela manhã, e da noite de segunda para terça-feira, eu passei a noite inteira acordado, trabalhando, organizando algumas coisas relacionadas à faculdade e também relacionado à empresa. O meu treinamento tinha marcado às 7 da manhã, então eu já tinha praticamente terminado o meu trabalho, e eu pensei, vou dormir, né? Tinha dado a minha palavra aqui, e aí, né, acabei indo, mas fui praticamente só para cumprir tabela, né? Fui virado um zumbi lá para conhecer a escola. E realmente foi algo muito positivo o impacto daquele treinamento. E praticamente renovado, como se estivesse novinho, cara. Estava pronto para uma nova jornada. Legal. Praticamente todo o cansaço que vinha acumulado da semana ali meio que deu uma atenuada. E aí vem aquele pensamento super empreendedor, né? Porra, se eu estou me sentindo tão bem assim, ter trabalhado tanto, a primeira coisa que você pensa, cara, eu posso ganhar muito dinheiro com esse negócio que eles estão ensinando aqui. Verdade. E aí, até hoje, eu digo que eu comecei a praticar não foi pela qualidade de vida, né? E sim para ganhar mais dinheiro. Esse era o meu principal objetivo quando eu comecei a praticar o método de Rose em 2010. Legal. Que foi quando eu fiz a primeira aula. E tanto é que hoje já faz 8 anos que eu pratico o método, e desde 2014, né, uma época que eu morava em Florianópolis, eu fiz o curso de formação com atualmente o meu monitor, o Elton Santana, e desde então eu atuo profissionalmente nesse segmento, que trabalha com treinamentos de alta performance e qualidade de vida. Pô, bacana, cara. Puta história legal aí sua, viu? E é interessante porque mais ou menos um ano aí eu pratiquei, né, uma atividade por uns 3 meses e pelo que eu me lembro lá, minha instrutora utilizava a técnica do The Rose, né? E eu lembro que isso na época me ajudou muito porque eu tava treinando pra meia maratona de São Paulo e me ajudou bastante, cara. Num período curto de tempo já me deu bastante resultado e assim, infelizmente eu não tive condições de continuar por uma série de motivos e tal, mas eu gostei de ter aprendido algumas técnicas que me auxiliam até hoje nos treinamentos, principalmente a parte do controle da respiração, né? Que durante a corrida você tem que ter um certo controle. Então eu imagino que como eu, você deve ter se apaixonado aí, como você falou, né? Pela técnica, pelos ensinamentos. E dessa forma, assim, qual foi o gatilho então para que você mudasse totalmente de carreira, né? Sair dessa carreira de consultor aí em commodities e ir diretamente para o método The Rose? Cara, foram alguns motivos. Eu até utilizo uma frase bem interessante. Um peixe não sabe que vive na água até que tirem ele para fora. E assim também somos nós, né, relacionados a alguns condicionamentos e alguns paradigmas. Mesma coisa deve ter acontecido com você, né, Paulo? Né, você já tinha ouvido falar sobre técnicas de respiração? Você já tinha dado a importância para a respiração em algum da vida? Em algum momento da vida eu comecei a dar essa importância quando eu comecei a correr, né? Que a gente começa a dar alguma importância para a respiração, mas nunca tinha parado para pensar que existia uma técnica para isso, entendeu? Por isso que eu acho que eu achei muito legal quando eu pratiquei, né, naquela época. Sim, sim. Na verdade, não é uma técnica. Nós temos no nosso acervo 54 técnicas respiratórias que passamos nos nossos treinamentos. Uhum. Falando só sobre a respiração, o método The Rose é muito mais do que isso. Geralmente se fala muito sobre alimentação, mas uma pessoa sem se alimentar, ela consegue sobreviver alguns bons dias, né? Sim. Tranquilamente, uns 20 dias, meio mal, ali, ela consegue sobreviver.
Uma pessoa sem tomar água, ela consegue sobreviver talvez uma semana, 5 dias, uma semana. No máximo, né? Mais ou menos. É. Mas sem respirar, cara, eu dou 10 minutos, 20 minutos, eu acho que uma pessoa já não está presente mais entre nós, né? Dada a importância desse aspecto relacionado à respiração. E isso que eu estou falando da respiração uma pequena parte do método de Rose. Mas fazendo referência, né, àquela frase que eu falei sobre o peixe, antes de começar a estudar o mercado financeiro, eu e um trator era praticamente a mesma coisa. Estava programado para trabalhar. E no momento que eu saí, né, do meio da onde eu estava, comecei a aprender novas coisas, tudo muda, né? Tudo acaba tendo uma nova dimensão. A primeira coisa que eu pensei caramba, eu posso ganhar dinheiro sem trabalhar tanto. Então, foi um momento que eu consegui fazer uma dissociação de quantidade de trabalho e quantidade de dinheiro que se recebe. Ou seja, além de aumentar a minha capacidade produtiva, eu tive um aumento enorme de qualidade de vida. Tanto é que hoje, com 31 anos, eu me considero uma pessoa muito mais jovem, fisicamente falando, né? Não é só em termos mentais, mas fisicamente eu me acho muito mais jovem do que quando eu tinha 23 anos, que Legal. foi quando eu comecei a praticar. Bacana demais, cara. E assim, pelo pouco que eu sei, né, cara, para que você possa utilizar aí o método de Rose, ou sei lá, praticar, existem algumas exigências, né, que talvez você pode explicar aí bem melhor do que eu. Mas uma delas está diretamente ligada à alimentação. E, por sua vez, ao agronegócio, né? Que é a necessidade, por exemplo, de ser vegetariano, ou seja, não consumir carne de nenhum tipo. Sabendo que você ia da terra do churrasco, né? Da querência amada do Rio Grande, essa decisão aí de não consumir carne, cara, foi difícil pra você ou isso entrou dentro da sua rotina de forma tranquila? Um dos conceitos do método de Rose faz referência à boa alimentação, que principalmente está ligado a alimentar-se com frugalidade, ou seja, não cometer exageros alimentares, que boa parte da população acaba comendo, né? Geralmente, quem estiver ouvindo, se estiver apalpando o seu abdômen, tiver um excesso, talvez não necessariamente você precise comer a quantidade de comida que você come atualmente, né? Verdade. É o meu caso, por exemplo. Ah, é? E para os praticantes da nossa metodologia, é sugerido a redução do consumo de carnes. Porém, isso não é uma obrigação, né? Para quem quer, né? Quem geralmente quer parar de comer. Quem não quer, não tem problema nenhum. Até tem muitos praticantes que continuam comendo carne sem problema algum, né? A nossa ideia não é levantar uma bandeira contra o consumo de carnes, né? E sim aliar a alimentação como uma ferramenta de ganho de performance. Mas o fato é que quando eu comecei a praticar, eu tive um upgrade biológico muito grande. E aí eu comecei a ver os resultados, né, da minha produtividade, da minha disposição. E com isso, reduzir o consumo foi algo fácil. Então eu resolvi, na época, a minha ideia era parar de comer carne por 6 meses. Então eu lembro até que foi no final de ano. Tinha o churrascada lá em casa, no dia final de ano, eu falei, cara, do dia 1º até praticamente o dia 1º de julho, eu não vou comer carne. E desde que eu parei de comer carne, nesses 6 meses eu não voltei ainda, cara. Então, para mim, foi bem tranquilo, mas foi por uma opção, não foi por uma obrigação. Uma exigência, né? É. Ah, bacana. Então, vamos falar especificamente, então, do seu empreendimento, né, atualmente, que é o Método de Rose, você sendo instrutor do Método de Rose. Então, qual que é o principal foco do seu negócio hoje? Cara, o meu principal foco é trabalhar com gestores e com empreendedores. E o que eu faço é ministrar treinamentos e consultorias para o ganho de produtividade e de performance. Atualmente eu moro aqui em São Paulo, mas eu realizo esse trabalho tanto aqui quanto também fora do estado. E o meu principal objetivo é ensinar o planejamento de 3 grandes pilares para que as pessoas tenham uma vida plena, que são relacionados à qualidade de vida, ao tempo e ao dinheiro. E o que eu vejo principalmente entre as pessoas que eu convivo e até mesmo os alunos que chegam até mim, é que muitos se perdem nesses 3 pilares. Ou seja, na prática, muitos têm dinheiro, às vezes até têm qualidade de vida, mas muitas vezes não tem tempo para nada. Também tem o outro lado, né? Outros têm tempo, têm qualidade de vida, mas não têm dinheiro.
E aí o último caso, que é a pior situação, e é que buscamos evitar o máximo. Às vezes se tem tempo, se tem dinheiro, mas já não existe qualidade de vida, né? E então, praticamente todo o trabalho que eu desenvolvo em relação a treinamentos e a técnicas, eles fazem a junção desses 3 pilares, mantendo eles os mais alinhados possíveis. E no momento que você tem eles alinhados, ter sucesso na vida é uma consequência. Bom, muito bom, Ricardo. Gostei muito desse bate-papo. E muito obrigado, né, cara, por participar com a gente aqui na AgroResenha. E eu espero que esse episódio aí possa despertar nos nossos ouvintes, que são a maioria do agronegócio, a vontade de procurar se organizar para que possam estar pautados nesses 3 pilares que você mencionou, né? A qualidade de vida, tempo e dinheiro. Na minha opinião, qualquer pessoa pode fazer isso e, caso necessitem, que tenham em você aí uma inspiração, certo? Certo, na verdade, eu é que tenho que agradecer, Paulo. Primeiramente a você por ter me dado essa oportunidade de participar do AgroResenha. E também quero agradecer imensamente as pessoas que eu mencionei durante essa entrevista, que eram pessoas muito importantes, né? Porque ninguém consegue nada na vida, né? Você precisa ter alguém que te dê uma orientação, né? Então eu considero muito dessas pessoas meus mentores. E também espero ter contribuído com a minha história e com o meu trabalho. E no que for preciso, pode contar comigo por aqui. Bom demais, cara. Ricardo, para quem quiser saber um pouco mais do trabalho que você desenvolve aí, onde que a turma aqui da AgroResenha pode te encontrar? Pode me encontrar mais informações sobre o meu trabalho pelo meu site, né, www.ricardostasinski.com, e também pelo canal do YouTube, né, Ricardo Stasinski, é o meu canal. Entra lá, se inscreva, e toda semana tem um vídeo novo com dicas e reflexões bem importantes sobre os temas que nós abordamos aqui no nosso papo de hoje, relacionados a tempo, dinheiro e qualidade de vida. Não, muito bacana. Bom, Ricardo, acho que era isso. Vamos ficando por aqui, né? E se chover, não precisa molhar a horta aí, certo não? Faz todo sentido, Paulo. Então, ainda mais para quem trabalha, né? Ter um trabalho a menos é um ganho de tempo na vida. É um ganho de tempo na vida, exatamente. Vamos deixar trabalhar por nós, né, cara? Ô, Silvão! É lógico que isso é importante, mas existe... Tá aqui, pá... Você escutou a AgroResenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.